Olá a todos, estamos aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, e estamos na 51ª semana do ano. Quer dizer, faltam apenas poucos dias para terminarmos este ano, onde Deus nos revelou, logo no início, no final do ano de 2019, que este ano iria exigir de mim e de você, iria exigir de todos nós a força, a década da força. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos estudando o livro de Neemias, que reconstruiu as muralhas de Jerusalém, que restabeleceu o culto a Deus no templo, edificado naquela altura por Salomão em 52 dias. São 52 semanas. Se você tomar à luz da palavra de Deus essas decisões, você nunca mais será a mesma pessoa. O que estiver em ruínas será reconstruído. E o que nunca foi construído será construído em rocha sólida, onde nada nem ninguém, tribulação, problemas, perseguições, injustiças, maus exemplos, vai nos destruir. Por isso eu peço, desde a casa do meu Deus, aqui, em meio a este jardim, que a poderosa mão do nosso Deus esteja sobre todos nós e que nesta 51ª semana do ano, você e eu sejamos fortes para tomarmos a decisão certa, para que venhamos terminar o ano bem e iniciar o ano novo de 2021 fortes na presença do Altíssimo. E você que concorda, diga: assim seja. Graças a Deus. Paramos então no versículo 32 do capítulo 10. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Eles puseram isto, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Estes levitas, estes sacerdotes e todo o povo que agora tomava a decisão de cultuar ao Deus vivo, de sacrificar ao Deus vivo, de obedecer à lei do Deus vivo, disseram: nós pusemos isso, nós pusemos preceitos, impondo-nos, obrigando-nos, nós fizemos este pacto, esta aliança, onde nós iríamos exigir de nós mesmos. Ninguém teria que cobrar de nós a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa devoção, os nossos dízimos, os sacrifícios ao nosso Deus. Lá no versículo 39, diz assim, olha: porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos, do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e que assim não desampararíamos, leia aí por favor, versículo 39, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então veja que quem tem uma aliança com Deus não desampara a obra dele, não desampara a evangelização da sua palavra por meio do patrocínio dos programas de rádio, de televisão, do jornal, o Folha Universal. As pessoas que têm uma aliança com Deus não desamparam a obra de Deus, as construções que estão em andamento, a abertura de novas igrejas em cidades, em lugares onde nós ainda não temos a igreja. Um dia chegaremos por meio daqueles que amparam, não desamparam, amparam a obra de Deus. Está aí. Então veja que esse versículo 32 combina com o 39. No versículo 33 diz: para os pães da apropriação, para a contínua oferta de alimentos e para contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas
e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel, quer dizer, a nação, e para toda a obra, leia por favor, para toda a obra da casa do nosso Deus. Quer dizer, tudo isso nós devemos fazer, a oração, a evangelização, apresentar as primícias, o louvor, a busca ao Espírito Santo, tudo aquilo que compõe a obra de Deus, os programas de televisão, o seu testemunho em casa, no trabalho, tudo isso faz parte da obra de Deus. Tudo tem que ser feito e oferecido para Deus. Para Deus. Porque ele vê tudo que a gente faz como uma oferta. Não é só o monetário, não é apenas as primícias ou o seu sacrifício na fogueira santa, mas tudo que fazemos, devemos fazer com a consciência que é visto por Deus como uma oferta. Por isso nós não podemos desamparar a casa do nosso Deus. Eu pergunto a você, durante esta pandemia, as dificuldades que você tem enfrentado, que nós temos enfrentado, você desamparou a casa de Deus? Você quebrou com um dos votos que um dia você fez a Ele, de evangelizar, de honrá-lo, de servi-lo, sabe, de ganhar almas, de contribuir com a construção de uma catedral ou com a abertura de uma igreja, seja num presídio, ou seja em uma cidade onde nós ainda não temos a igreja. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Toma essa decisão, porque quando a gente faz isso, então Deus nos surpreende. Veja só no versículo 34. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Quer dizer, não podia faltar a lenha. A lenha era fundamental para que houvesse o fogo para consumir os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas que eram oferecidas a Deus. Essa lenha aqui simboliza, sabe o quê? Essa lenha, o jejum, a meditação, a oração, que você faz em casa, no carro, no trabalho. Não pode faltar a lenha, não abra mão da lenha. Sabe, há um provérbio popular que diz, né? Sem lenha o fogo se apaga, não é? Não tem esse provérbio? Mas na verdade a Bíblia diz que sem lenha o altar se apaga. Não permita que o seu altar esteja apagado, porque um altar apagado é vulnerável à ação dos encostos, dos espíritos malignos, que vêm com pensamentos, sentimentos, sugestões, pessoas mal intencionadas, que começam a criticar você. Tá aí, ó, você vai na igreja, mas olha só a sua vida, cadê a oração? Cadê os seus propósitos? Olha só, agora em meio à pandemia o que aconteceu, o ente querido faleceu, você perdeu isso. Meu amigo, não dê ouvidos. Não dê ouvidos às palavras negativas, duvidosas, de morte. Dê ouvido à palavra de Deus. Siga colocando lenha. Mantenha o seu sacrifício vivo. Você que sacrificou na fogueira santa, está sacrificando, vai sacrificar até o último dia deste ano, na vigília da virada. Mantenha o seu sacrifício vivo, com a meditação, a oração, o jejum. Por isso que nós estamos no jejum de Daniel. O jejum de Daniel é a lenha no altar, se você não sabe. Quando você vai dar o seu testemunho na televisão, no programa de rádio, sabe, quando você dá o seu testemunho e publicamos no Folha Universal, isso é a lenha para a obra de Deus. No versículo 35 diz que também traríamos as primícias da nossa terra, quer dizer, os primeiros frutos, né? E as primícias de todos os frutos e de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. Quer dizer, todo ano, todo mês, quer dizer, toda semana, todo dia, a todo instante o povo de Deus o servia. No campo, né? No templo, em casa, na cidade. E os primogênitos dos nossos filhos, veja, até os filhos, hein? Os do nosso gado, como está escrito na lei, os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus.
e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, quer dizer, voluntárias, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus. Ele vai e enfatiza. E os dízimos da nossa terra, aos levitas, que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos, que somos nós. Nós damos o dízimo dos dízimos. Quando participamos da fogueira santa, sacrificamos dos sacrifícios. O nosso sacrifício é o sacrifício dos sacrifícios, é o dízimo dos dízimos, é a oferta das ofertas. Quer dizer, ninguém está isento de dizimar, de ofertar e de sacrificar. Todos podemos e todos devemos. E ele conclui, dizendo, e que os levitas trariam do dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Magnífico. Então a decisão é, não vamos desamparar a casa de Deus, porque desamparar a casa de Deus física é porque você já desamparou a casa de Deus espiritual, que é você. Cuide-se, cuide da sua saúde, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua alimentação, cuide do seu trabalho, cuide do seu descanso, cuide do seu serviço a Deus. Não desampare a casa dele, nem a casa física, nem a casa espiritual. Pense nisso. Falta uma semana para terminar o ano. Tome a decisão, ou as decisões que você sabe que tem que tomar, para você sair do ano velho e entrar o ano novo com todas as brechas que a gente já estudou, lembra? Fechadas, para que o devorador, os inimigos não possam entrar e destruir a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força.